Agora, estamos falando da situação a mais geral possível para uma rotação de um corpo rígido. Estamos falando agora de ângulos de Euler. São 3 rotações, por ângulos, em princípio, diferentes. Em primeiro lugar, temos uma rotação em torno do eixo Z, em vermelho, aqui. Depois, fazemos uma rotação em torno do eixo X', que é conhecido como a linha nodal no caso de um corpo rígido. Fazemos essa rotação por um ângulo psi, de forma que o eixo Z, que antes era igual a Z', passa a ser 2 linhas. Finalmente, em torno do eixo Z', efetuamos uma rotação de um ângulo φ, de tal forma que Z, 3 linhas, é igual a Z, 2 linhas. E agora temos um eixo X, 3 linhas, e um eixo Y, 3 linhas. Ora, esta é a rotação mais geral possível para fazer com que eixos presos a um corpo rígido, depois que um corpo rígido efetua uma rotação, esses eixos possam coincidir efetuando-se rotações dos eixos. De qualquer maneira, eu gostaria que ficassem atentos a essa animação feita no 3D, já que é muito difícil desenhar isto em 2 dimensões. Ora, na primeira rotação, eu tenho uma rotação em torno do eixo Y. Portanto, na primeira rotação, temos que X vai em X', Y' e Z', onde X', Y', Z' é igual a essa matriz aqui, que é a matriz de rotação em torno do eixo Z, por um ângulo θ, e agora X, Y e Z. Ora, em seguida, eu faço uma segunda rotação com X' indo para X 2 linhas, Y 2 linhas e Z 2 linhas, que ficam ou são relacionados com X', Y', Z' por uma matriz de rotação em torno do eixo X por um ângulo psi vezes, ou aplicada, já que se trata de uma matriz, X', Y', Z'. Em seguida, temos uma terceira rotação, onde X 2 linhas, Y 2 linhas e Z 2 linhas vão para X 3 linhas, Y 3 linhas e Z 3 linhas, que se relacionam com X 2 linhas, Y 2 linhas, X 2 linhas, Y 2 linhas e Z 2 linhas. E aqui eu tenho uma rotação em torno do eixo Z por um ângulo φ. O resultado dessas 3 rotações é que agora temos as coordenadas X, 3 linhas, Y,
três linhas e Z, três linhas, sendo relacionadas, em primeiro lugar, com x duas linhas, y duas linhas, z duas linhas, de tal forma que aqui aparece a matriz de rotação em torno do eixo z por um ângulo φ, vezes x duas linhas, y duas linhas, z duas linhas, mas x duas linhas, y duas linhas, z duas linhas, está relacionado a x', y', z' por essa matriz de rotação. Então, em seguida, R x de psi, mas x', y', z' está relacionado com x, y, z por meio dessa matriz de rotação. Então, aqui eu vou colocar R índice z de θ de x, y e z. Portanto, a matriz de rotação para estas três rotações, a matriz de rotação R, que é função agora de três ângulos, φ, psi e θ, essa matriz de rotação nada mais é do que um produto de três matrizes, R, Z de φ, R, X de psi e, finalmente, RZ de θ. Tenho, portanto, a matriz mais geral de rotação quando eu faço uso, claro, dos ângulos de Euler. No caso, φ, psi e θ. Lembrando que a matriz RZ de φ, ou ainda a matriz RZ como função do ângulo, cosseno θ, seno θ, se eu tiver φ, eu coloco cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ. Eu tenho, portanto, aqui a matriz RZ e, finalmente, escrevendo a matriz RX é igual à matriz 1, 0, 0. Vamos escrever esta matriz Rx como função do ângulo psi. 0, 0. E agora eu tenho cosseno de psi, seno de psi, menos seno de psi e aqui cosseno de psi. Portanto, a matriz de rotação envolvendo os três ângulos de Euler é um produto de três matrizes. Uma rotação em torno do eixo Z, uma rotação em torno do eixo X e, finalmente, uma rotação em torno do eixo Z. Mas estou falando aqui de eixos distintos. Portanto, a matriz de rotação é o produto de matrizes de rotação em torno de eixos.